Efésios capítulo 1, verso 15 a 17. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Até aqui a palavra de Deus. Estamos diante da Epístola aos Efésios, considerado uma das epístolas da prisão, quando Paulo esteve preso em Roma, capítulo 28 de Atos. Então Paulo escreve para essa igreja. Duas coisas notáveis podemos ver aqui é que Paulo já estava vendo naquela igreja a fé e o amor para com os santos. Mas Paulo queria que eles tivessem mais elementos para se juntar a esses. Então aqui Paulo faz, não uma intercessão, mas ele cita nas minhas orações. Eu quero aqui me prender ao verso 17. E Paulo faz dois pedidos aqui no verso 17. Ele pede o espírito de sabedoria para aqueles irmãos. Espírito de sabedoria é a ideia de olhar para a vida com os olhos de Deus, em todas as áreas da vida. Aqui Paulo não está pedindo um espírito de sabedoria geral, para conhecer a matemática, a física, geografia, história, coisa dessa natureza. Paulo pede aqui o espírito de conhecimento, de entendimento sobre Deus, sobre o que Deus é e sobre o que Deus quer. Observamos que, diante dessa afirmação, os gregos se achavam donos da sabedoria e buscavam livros, pessoas, para terem uma vida bem informada, e assim eles faziam base de uma vida bem-sucedida. Isso contrasta com o que Paulo está intercedendo por aqueles irmãos. Ele está pedindo sabedoria. Sabedoria aqui diz respeito à arte de ser bem-sucedido diante de Deus. É aquela ideia da pessoa ter a sabedoria para saber o que vai falar, como vai falar, a maneira de agir, a maneira de pensar. Isso é reflexo de sabedoria. A Bíblia diz: seja tardio para falar, tardio para se irar. Isso é efeito da sabedoria. Então, quando nós temos essa sabedoria, e Paulo queria que aqueles irmãos tivessem, e Paulo está intercedendo, diante de Deus, pedindo a quem tem para dar, para quem precisa. Nós, homens, pecadores, precisamos desta bênção de Deus. Deus é quem pode dar as coisas que diz respeito à verdadeira espiritualidade. E Paulo está aqui de joelhos, nessa expressão de joelhos, refere à submissão de Paulo à pessoa de Deus. Aqui, joelhos não é uma instrumentalidade, mas é um ato de humildade, ato de submissão, ato de reconhecimento. Essa é a maneira que Paulo se comporta aqui diante de Deus e fazendo menção daqueles irmãos, pedindo a princípio o espírito de sabedoria para que eles pudessem conhecer as coisas de Deus, conhecer como agir, conhecer como reagir para a glória de Deus. Você vai em Provérbios capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vê que o temor está agregado à sabedoria. A pessoa que teme a Deus é evidência de que essa pessoa tem sabedoria vinda da parte de Deus, entre outros elementos que constituem a sabedoria. A segunda coisa que Paulo fala aqui nesse texto é o espírito de revelação.
Capacidade para conhecer ou entender verdades espirituais. Capacidade para conhecer ou compreender ou entender as verdades espirituais. Primeiro, número 1, o homem natural não tem em si esse espírito de revelação. O homem natural não vê, não pode e nem compreende as coisas espirituais de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O exercício da vontade ou do entendimento natural não chega lá. O homem precisa do Espírito Santo para que o Espírito Santo tire o véu. Essa expressão, Espírito de revelação, tem a ideia de remover o véu. Remover o véu para quê, né? Tem a ideia de desvendamento, para olhar e ver o que a pessoa já tem em Cristo. Então Paulo ora para que aqueles irmãos olhassem desta maneira. Mas ele reconhece que só Deus tem para dar. Aqui não é uma coisa que o homem tem, nem nasce com ela. Você vê que ele pede a Deus. Então Deus tem. O homem precisa. O que Paulo está falando aqui, no caso, por que é necessário isso? Porque é isso aqui que traz estabilidade na vida cristã. Que na revelação, de eu saber se você está doente, ser revelado que você está com isso, que você está com aquilo. Veja o contexto. Paulo está preocupado que os irmãos tivessem capacidade para conhecer e entender as coisas espirituais em Cristo. Então aqui o foco é conhecer a Cristo para Cristo. Não é ter algo fora de Cristo. Aqui Cristo é o centro da atenção, é o centro do louvor e o centro, né, da gratidão e o que distribui a graça, né? Ele diz aqui também, só o Espírito Santo pode dar isso, algo para a gente ver, o Espírito de revelação. Quero colocar uma observação. Quem sou? De onde venho? Como posso explicar o meu próprio ser? O que eu tenho em mim? Isso me leva a Deus. Veja a natureza, veja a criação de tudo. E sugere Deus como Criador. Mas não posso achá-lo na criação. Vejo os sinais dos seus dedos, das suas mãos. Mas Ele que eu quero, do que eu preciso. Então a gente olha para a criação e a gente vê que precisa de Deus. Isso foi citado por Jó no capítulo 23, verso 3. E ele faz uma última colocação. Onde eu acharei? O apóstolo Paulo mostra nesse texto que só o Espírito Santo pode me levar a Ele por meio da palavra. Então aqui, irmãos e ouvintes, temos aqui esses dois elementos que vão afunilar para um terceiro elemento conclusivo, que ele diz, para conhecer plenamente a Deus, né? Para que sejam cheios de pleno conhecimento dele. Então o alvo aqui é as pessoas estar cheias do pleno conhecimento de Deus. Não é o conhecimento sobre Deus, sei muito a respeito, consigo ver muito. A gente vê que nem a ideia de a gente saber tanto. Ele não está dizendo, é saber, conhecer a Ele, a ideia aqui. Então Paulo pede esses dois elementos nesse contexto para que aqueles irmãos conhecessem a Deus por meio desses dois elementos, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Irmão, note, tanto um como o outro têm o mesmo destino, Deus.
quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais a gente necessita de conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é algo que eu digo assim, eu conheço a Deus e pronto. Não. Enquanto estamos nessa terra, esse conhecimento tem que aumentar. Quanto mais conhecemos, é que achamos que não conhecemos. Essa é a sequência da fração. Então, Paulo está diante de Deus pedindo essas duas coisas. Outras coisas ele vai pedir no verso 18. Vou deixar para outra meditação. Mas quero deixar essas duas aqui, esses dois pontos distintos. Espírito de sabedoria, capacidade para conhecer e entender as verdades espirituais de Deus. Meus irmãos, note bem claramente que isso vem de Deus. Ele está pedindo a Deus, intercedendo para que aqueles irmãos tivessem espírito de revelação. E o espírito de revelação era para que os irmãos fossem capacitados, certo? A entender essas verdades espirituais, para que tivesse um maior conhecimento de Deus. Então hoje o mundo inteiro precisa conhecer a Deus, A questão não é a gente ser cheio de sabedoria humana. Essa sabedoria é passageira. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temos esperança. A pessoa mais desesperada neste mundo é a pessoa que não conhece a Deus. Conhecer a Deus significa relacionar-se com Ele, saber quem Ele é, saber do seu caráter, saber do que Ele quer que façamos. Isso traz para nós segurança. E vale a pena ressaltar que Paulo não está pedindo aqui pela salvação daqueles irmãos. Paulo já tinha em mente que eles tinham um testemunho de fé e de amor, de que aqueles são dois elementos que diz respeito a quem é salvo. E ele está falando para o crescimento, aprimoramento da vida cristã. Que Deus nos abençoe.